Saudações indígenas, mais uma vez gratidão pela sua presença aqui no nosso canal Brasil Cultura Invisível. Vá nos dando aquele grande like já desde o início, porque você assim vai colaborar com a divulgação dos povos originários do Brasil, como tem feito a cada vídeo, a cada trabalho nosso aqui realizado. Mais uma vez, eu quero pedir a sua colaboração em divulgar o nosso canal para outras pessoas. Estamos passando por muitas dificuldades no conhecimento e as nossas autoridades, cada dia que passa, buscam de todas as maneiras tentar apagar a nossa visibilidade. Visibilidade que nós lutamos para sermos vistos, para sermos, digamos que, mostrados, conhecidos também por outras sociedades. Aqui você tem conteúdo dos povos originários do Brasil. No vídeo passado, nós falamos sobre a questão da língua geral do Brasil. E retomamos também outra vez esse mesmo assunto. A língua geral do Brasil, o Nhagatu, foi a língua usada no Brasil, colônia, pelos jesuítas, bandeirantes e indígenas, portugueses, também espanhóis, também aqui nessas terras. A língua geral foi sistematizada pelo padre Luiz Figueira. O Nhagatu foi sistematizada pelo padre jesuíta Luiz Figueira, que em 1621 publicou em Portugal, em Lisboa, uma obra com o título Arte da Língua Brasílica. Arte da Língua Brasílica. A língua estava disponível em Portugal para os missionários. Ou a obra estava disponível em Portugal para os missionários. Aqueles que viriam para cá para catequizar os indígenas. E assim, eles tinham conhecimento, estudavam o Nhagatu para chegar aqui e fazer uma comunicação com os povos indígenas. E depois nós sabemos que aqueles que estiveram aqui, eles adaptaram também o conhecimento cristão no Nhagatu para aqueles indígenas que aqui estavam. Então, a catequese então foi introduzida aqui no Brasil, no Nhagatu, pelos missionários que aqui estiveram. Então, o padre Luiz, que sistematizou a língua, publicada em Lisboa, e aqueles missionários que viriam para cá teria que estudar o Nhagatu para evangelizar os indígenas aqui. Então nós vemos que nos séculos 17, 18, o principal idioma falado no Brasil era o Nhagatu. Então nós vemos que nos séculos 17 e 18, o Nhagatu era falado e bem falado aqui no Brasil. O processo de extinção da língua geral, o Nhagatu, ocorreu com a reforma de Marquês de Pombal, ministro da coroa portuguesa. Em 1759,
Pombal, com a lei do diretório, tornou obrigatória a língua portuguesa no Brasil. A língua oficial em todo o território nacional. E agora então nós percebemos que se Pombal coloca agora como sendo a língua principal, a língua oficial, ele está destruindo muitas culturas. Mas muitos desses indígenas estavam embrenhados nas matas, já conheciam a língua, estavam fugindo dos portugueses e mantiveram assim a língua. Então, nós vemos que a língua oficial em todo o território passa a ser agora o português. Ao longo de 2 séculos, o Brasil possuía 2 idiomas, a língua geral, Nhegatu, e o português. Em 1758, Pombal já tinha proibido o uso da língua geral. Essa ação era para enfraquecer o poder da Igreja Católica aqui na colônia. Em 1759, o Marquês de Pombal expulsa os jesuítas do Brasil, da colônia. E por que ocorreu esse evento, esse episódio? Isso ocorreu porque os jesuítas atuavam aqui na colônia de forma autônoma. Não respeitava a coroa. Por isso que nós vemos então aqui um ato de Pombal para enfraquecer a Igreja Católica aqui no Brasil. Então, nós vemos que a coroa não tinha controle sobre os padres jesuítas. E assim, então, nós vemos que Pombal expulsa os jesuítas daqui no Brasil. Sem a língua geral, sem os jesuítas, Pombal pensou que tinha resolvido esse grande problema, que era a dominação dos povos indígenas. Porém, nós sabemos, como eu já falei anteriormente, muitos desses indígenas já não estavam mais sob o domínio da coroa. Eles tinham mudado para outras regiões e com eles a língua foi junto. Então, se esses indígenas não estavam sob o poder aqui da colônia ou da coroa, Pombal não tinha mais, o Marquês de Pombal não tinha mais aqui o domínio sobre eles, porque eles migravam das regiões e assim a língua continuou sendo falada, porque Pombal não entrou em todas as regiões. Claro que os indígenas ali dominavam a geografia e poderiam perfeitamente fazer os deslocamentos deles, na verdade. Então, nós vemos que houve a luta, houve a resistência e com essa resistência a língua oficial, a língua geral, Nhegatu, permaneceu. E agora nós vemos um grande esforço de instituições de ensino superior para resgatar o Nhegatu. E o Nhegatu, ele é falado por muitos povos por aí. Saudações indígenas, até a próxima!